Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre fé católica e a defesa da vida. No primeiro bloco, já começamos uma discussão interessantíssima aqui com o Padre Wander, né? Sobre a questão do argumento religioso, né? Nessa discussão da defesa da vida, especialmente do aborto, né? Como é que fica o papel desse tipo de discussão? Se você perdeu o primeiro bloco, né? Você vai ter que aguardar um minutinho, um pouco tempo, é rápido, mas em breve você pode assistir novamente esse primeiro bloco no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, pois lá todos os nossos programas estão disponíveis, inclusive esse em breve estará lá. Padre Wander, tem algumas questões que eu disse no bloco anterior que a gente ia entrar, mas uma outra coisa, rapidamente, para a gente iniciar essa conversa. São João Crisóstomo, né, tem uma colaboração direta a esse tipo de discussão que a gente está conversando? Olha, que sobre esse mesmo tema do argumento religioso, é de uma sabedoria, a sabedoria bimilenar da Igreja. De lá atrás, no século IV, o grande patriarca de Constantinopla dizia, olha que coisa estupenda, sem a biogenética dos nossos dias, sem nada disso, hein? E aqui nós vemos como a revelação, como a luz de Deus, ela põe o dom de ciência, o porquê da criação e o seu fim último. Dizia que se a vida humana não fosse, a vida humana já na sua raiz não seria nunca. Porque se já não é no momento da sua raiz, no momento da sua criação, não tem como ser nunca depois. Então, se não é no princípio, não será nunca. A vida já está ali. E a prova cabal está em que, mais uma vez, dizemos, se não for forçadamente extirpada e destruída, deixa que ela siga o seu curso e está provado. Não há um outro momento em que entrará a humanidade ali. Ou ela é a humanidade desde o momento da sua fecundação, desde o momento da sua raiz, ou não será nunca. O que ele dizia é, se não fosse desde o princípio, não seria nunca. Quem defende, por exemplo, que né? Só a partir do terceiro mês de gravidez é que começa a vida, o que acontece do segundo para o terceiro mês? Onde é que... Que hora? Em que momento? Onde é que... Pois é. Como é que acontece isso, então? Em que momento que entrou ali? Não, a vida já é desde o princípio. Ou é ali, ou não será nunca. Não há um outro evento que fará a comunicação da vida. Esse argumento é tão bobo, chulo, que chega a ser engraçado como alguém defende, né? Tão tolo. Bom, Padre Wander, sobre as questões, talvez um pouco polêmicas, né, relacionadas a isso, a gente ouve falar sobre um católico, né, que conscientemente pratica o aborto, ele pode ser excomungado. Isso é verdade, Padre Wander? Então, Eric, a legislação canônica, legislação, portanto, da Igreja sobre essa matéria, deixa muito claro o seguinte, aí está toda a questão da legislação a partir do cânon 1318 do Codex Iuris Canonici, do Código de Direito Canônico da Santa Igreja, portanto, da sua legislação, da sua lei interna, que tem como fim último a salvação das almas, o último cânon. Diz a lex supreme, a lex suprema na Igreja, a lei suprema na Igreja é a salvação das almas. Pressupõe que se o delito aconteceu de forma consciente, doloso, transgredindo um preceito legal que é a sacralidade da vida, ela está excomungada. A chamada excomunhão em lata sententia, direta. Quer dizer, no ato. No ato. Certo. Se ela está consciente, ela está excomungada, ela sabe que o delito é grave, ela tem consciência, a matéria é grave, o delito é grave, ela sabe que toca na excomunhão e o faz, está excomungada. Bom, só para ficar ela escolheu romper com a comunhão com a Igreja. Certo, por isso excomungada. Ela escolheu. Ela sabe que isso a deixará fora do corpo místico de Cristo. Bom, só vale aqui ressaltar de uma outra forma, não confundamos, mas a primeira forma de excomunhão por excelência é o pecado mortal, não? Certo. Não é? O pecado mortal é a primeira forma de excomunhão, mas não no sentido, vou dizer a expressão técnico. Penal. Penal. Não no sentido penal como está aqui. No sentido penal e as penas canônicas, a excomunhão tende a salvar e não perder. Por que se perde a comunhão naquele momento? Porque para produzir o quê? Para que a alma perceba que ela não está recebendo o quê? Mas a seiva da vida.
a vida do Senhor, a vida sobrenatural. E que aí ela grite, a alma que tende a Deus, foi criada por Ele, a sua imagem e semelhança, ela retorne o que é? Ela anele retornar ao desejo de comunhão com Ele. Mas sim, se está consciente, ela está comungada. Agora, e se não está consciente, Eric? Pois é, antes da gente, senhor, entrar nessa questão do se a pessoa não tem consciência, a resposta que o senhor acabou de dar já tem a resposta para a próxima pergunta que eu vou fazer, mas mesmo assim eu vou fazer. Vai. Né? A igreja só vai aplicar a excomunhão para quem é membro da própria igreja ou ela tem poder de designar essa pena de excomunhão para alguém que está fora da igreja? Não, a excomunhão é para os católicos, não tem sentido. Pensar que seja para quem não está no corpo vai ser excomungado do que não? Que não está no corpo místico de Cristo. Vai deixar qual excomunhão de uma comunhão que não tem? Só pode existir excomunhão de uma comunhão existente. Logo, não havendo comunhão existente, não é possível haver excomunhão. Quer dizer, alguém que professa uma outra fé totalmente diferente da Igreja Católica não deveria se preocupar com esse tipo de coisa, então. Mas a gente vê essa discussão misturada, não vê? Não deveria nem se envolver. E outra coisa, alguém que não está na comunhão eclésia, na comunhão da igreja, não está no corpo místico de Cristo, aí entra na matéria também da salvação. Do extra eclésia nulla salus, do fora da igreja não há salvação. Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos nos preocupar é que estamos falando das ovelhas que estão dentro do redil. Aqui nós vamos tocar naquilo do Evangelho que há outras ovelhas que não estão no redil e que precisam ser buscadas, que estão errantes. Ovelhas enquanto pertence à humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, e precisam ser alcançadas. Mas, a priori, os remédios e os cuidados e as medicinas que serão aplicadas, aqui trata-se única e exclusivamente daquelas que já pertencem ao redil de Cristo, a grei de Cristo. A grei de Cristo. Bom, então está claro. A pessoa, de maneira consciente, buscou, né, um médico para praticar o aborto, né? Ela tem consciência desse mal, desse perigo para a vida dela, para a alma dela, mas mesmo assim ela enfrenta tudo isso, ela está excomungada. Quem está excomungado? Por exemplo, a pessoa buscou uma clínica, né? A mulher buscou uma clínica, ao consentimento do marido, e lá há pessoas envolvidas. Esses cúmplices também estão excomungados? Sim. Tornamos a dizer. Se estão na comunhão, né, Eric? Sim, claro, né? claro. Se estão no corpo de Cristo, serão separados dele. Se não estão no corpo de Cristo, não tem do que se separar. Eu não estou dizendo que... Isso aqui eu acho que é importante eu fazer claramente esse aporte aqui, Eric. Não estou dizendo que pelo fato de não estarem no corpo de Cristo, então não sofrem as penas, etc. Estou dizendo que pelo fato de não estarem no corpo de Cristo, eles já não estão no caminho da salvação. Ninguém tira alguém de onde ele não está. É um pouco mais grave a coisa. Quem não está no corpo de Cristo já não está no caminho da salvação único que é Ele. Certo. Ou seja, precisa ser primeiro trazido para o seu corpo. De qualquer maneira, o que acontece é que aquele que estava na comunhão e é excomungado, ele passa a estar na mesma situação daquele que não estava ainda na comunhão, Eric. É isso aqui que nesse sentido, é o mais importante. Entendi. De qualquer maneira, por que não se excomunga os outros? Porque eles já estão longe do Senhor. Eles já estão longe do Senhor. Não tem como afastar quem já está longe, ele já está longe. E é esse que está no corpo que vai ser retirado. A diferença é que, por ter estado no corpo e o outro ainda não viveu isso, no momento em que ele é separado, tende a perceber que o fluxo da vida, o sangue do Senhor não chega mais a ele. Ele anele, ele grite por voltar. Tanto que a própria definição é isso. Por que se aplicam as penas com... Por quê? Porque elas são penas medicinais, ou seja, privações de bens impostas ao delinquente com a finalidade de que desista de sua vontade delituosa. Bom, se trata de uma pena naquilo que diz respeito à ação da igreja, uma pena espiritual. Sem dúvida. Né? A igreja não vai sair prendendo as pessoas por isso, porque ela não tem poder civil para isso. Né? Bens espirituais, bens atemporais, bens eternos. Certo. A graça, a salvação,
a vida nova, ela estará privada disso. E é tudo, não, Eric? É tudo. Quer dizer, no fundo, a fratura que se estabeleceu com a concepção de realidade que estão empurrando garganta abaixo e tange também ao aborto, é não olhar para o depois, o pós-TIOC, o que vem depois disso. E a total autonomia das realidades temporais em relação às realidades eternas. Nós, como civilização cristã, como membros da cidade de Deus, estando na cidade dos homens, somos da cidade de Deus, significa dizer que tudo o que vivemos e fazemos é em do nosso fim último, do nosso fim último, que é a santificação, a glória de Deus, a salvação, a vida eterna. E que o excomungado, se morre nesse estado, nessa situação, está perdido para sempre. É pesado, é terrível, né? Bom, tem o tema da retirada da excomunhão post-mortem, né? Não vamos entrar nem nesse tema nesse momento. Eu prefiro não tocar nele. Tá. Até porque o nosso tempo talvez nem daria. Mas, então ficou claro, a pessoa que fez o aborto, né, e os cúmplices diretos nesse aborto estão excomungados caso forem batizados católicos. Católicos. Certo? Então... Caso estejam na comunhão. Caso estejam na comunhão. Isso vale para o médico, vale para os auxiliares, vale para o marido que teve o consentimento, né? Vale para os pais, Eric, que levaram a sua adolescente para abortar. Pois são cúmplices diretos, tá certo? Vale para os pais que levaram a sua filha adolescente para abortar, ou a namorada do seu filho adolescente. É que aqui é um tema... Me permite, Eric? Me permite, com todo o respeito. Às vezes, gente das nossas paróquias que estão numa cegueira espiritual profunda e que cooperam com isso. Que quando surge a bomba, que quando surge o problema, que quando surge a fratura, a bomba não é a vida, é o desastre moral do que aconteceu aí no meio do caminho por não se ter vivido a pureza e tudo bem, aqui entra outra coisa, a misericórdia, e vamos ver já na sequência. Mas que apoiam a isso. Eu vou fazer um alerta, viu? Cheio de misericórdia. Por Deus, em nome de Deus, se você em algum momento cooperou com um aborto, não vá para a fila de comunhão. Não vai receber o Santíssimo Sacramento. Em nome de Deus, não faça isso. É sério, estamos tocando nisso. Claro, senão vai ficar muito abstrato isso aqui. Já que falamos de excomunhão. Não. Se você... médico ou a própria pessoa que fez, ou os próprios cooperadores, profissionais, entre aspas, que não tem nada de profissional nisso, profissionais da morte, profissionais da destruição, do aniquilamento, porque é o que são, ou familiares, para a pessoa, para a mulher que fez, às vezes, com as 1000 situações que possam cercar essa coisa, desde a pressão, garganta abaixo da família e assim por diante. Podemos até esmiuçar isso um pouco melhor. Então, é isso que a gente vai chegar nessa questão agora, né? Quando não há liberdade, como o senhor falou, a jovenzinha foi pressionada pelos pais, ela nem talvez queria abortar, mas pressionada pelos pais, por um parente, pelo tio, pelo companheiro, enfim, por qualquer tipo de situação como essa. Ela não teve liberdade, não se trata, então, do problema da excomunhão. Não. Né? Não. Isso está claro. Está claro. Agora, além desse problema da liberdade, que é fácil de entender, o senhor citou agora há pouco, vamos falar dessa questão. Quando há a ignorância sobre o assunto, né? A pessoa nunca ouviu falar, não sabe o que é excomunhão, mas ainda assim ela foi batizada, mas tem uma formação ruim do que diz respeito às verdades de fé, ela não sabe nada a respeito disso, ela nunca ouviu falar sobre essa pena canônica, ela era jovenzinha, imatura, foi lá, mesmo assim fez uma coisa terrível, que foi o aborto. Quando a pessoa não sabe, né, não tem o conhecimento, nesse caso, ela também sofre a pena da excomunhão? Não saber não é imputável. Exatamente isso. Não sabia que incorreria em algo que a levaria a estar fora da excomunhão com a igreja, com a igreja, estar em estado de excomunhão em todos os sentidos. Agora, há uma matéria aqui que, de qualquer forma, temos que voltar ao pecado grave em relação ao 5º mandamento, do sagrado decálogo, da sagrada lei de Deus, dos 10 mandamentos. O não matarás. Foi assassinado um ser humano inocente. Então, o que se recomenda? Pelo menos eu vou aqui para uma matéria muito prática, Eric, que
os confessores, no momento em que confessam, o penitente, a penitente, se tocam na matéria, levantem a gravidade da matéria e conduzam a penitente a um profundo e verdadeiro arrependimento. Isso é introjetar culpa? Não. Que aí os psicologistas vão ouvir, mas não. Isso é ser misericordioso. É perceber que, de qualquer maneira, de qualquer forma, vai se dar o remédio, a cura, o perdão e a salvação. Em geral, há um sensus fidei, viu, Eric? Aqui. Mesmo que a pessoa não conheça, posso alargar essa matéria? Claro. Sabe o que é o sensus fidei, Sim. né? Aquilo que o Espírito Santo fala ali no fundo da alma, nos batizados, né? Há um clamor dele o tempo inteiro. Mesmo que a pessoa não sabe dizer o nome, ela sempre tem alguma coisa errada. Pronto. Né? Eu vou até longe. Sabe que eu posso dizer a título de cátedra. Tá. O que se averigua mundo afora, Eric, é que 99% das mulheres que vão confessar o pecado de aborto, Eric, elas nem sonham de excomunhão, mas estão com a sua alma estraçalhada por terem destruído uma vida. Olha que impressionante. Ok? Claro que a matéria é excomunhão. Naquele momento, com prudência sacerdotal, com discernimento, o sacerdote pode abordar o tema da excomunhão. E aí já levanta. Ou seja, ele torna conhecida e já imediatamente levanta. O que ele está fazendo de qualquer forma com isso, Eric? Aplicando um remédio medicinal de cura e de prevenção. É a chance que ele tem de dar a conhecer naquele momento e que talvez não teria uma oportunidade num outro momento seguinte. De fazer conhecido, talvez nem para aquela alma mais que não voltaria a incorrer, mas para que ela venha em socorro como instrumento do amor, como instrumento da verdade, para a vida de uma outra pessoa que ela sabe que está pensando em fazer o mesmo. Já pensou nisso, Eric? É verdade, isso acontece com frequência. Muito, né? É ocorrente. Ela não sabia, agora sabe. Então vai, por Deus, vai dizer àquela pessoa que não faça isso. Que ela estará incorrendo, coloque até a luz da possibilidade de incorrer em excomunhão para que fortaleça nela a luta, pedindo a Deus a graça para não fazer o que estava pensando em fazer. Bom, então para ficar claro, né? Nessa ocasião... Não sei se consegui ser claro. Sim, está claro. Né? Vamos apenas complementar. Né? À medida que uma pessoa, nessas condições que a gente já disse, né? Consciente, pratica o aborto, e os seus cúmplices diretos estão excomungados no ato, na sentença. Porém, uma confissão sincera, né? Também, Padre Wander, no ato da confissão, essa excomunhão deixa de existir depois da absolvição sacramental? Sim. Aqui, Eric, tem duas realidades. Se é favorável, o sacerdote pode trazer à tona a excomunhão e levantá-la. E aí ele faz a fórmula de levantamento da excomunhão. Se é prudente não fazê-lo, ele restringe e já será suficiente com a intenção de levantar, aplicar apenas a fórmula de absolvição dos pecados, dentro dos quais o pecado contra o quinto mandamento. Então, existe a fórmula específica do perdão dos pecados, né, que em toda confissão a gente recebe, e existe uma outra fórmula para quando há caso de excomunhão? Uma fórmula prevista. Certo. Para o levantamento eu, pela faculdade, agora eu não me lembro de cor, até por não estar aplicando. Certo. Né? Mas eu tenho utilizado a possibilidade da aplicação, da absolvição dos pecados. Com a intenção. Com a intenção de levantamento da excomunhão, o que é possível. Entendi. O que é possível. Hoje, na igreja, qualquer sacerdote pode atender uma pessoa nessa situação? Sim. A legislação imediata foi ampliada pelo Santo Padre. O Supremo Legislador é o Papa, não é? Certo. Ele é chamado de Supremo Legislador. Certo. Né? Em conformidade com tudo que foi ensinado anteriormente, porque aqui é disciplinar, não é dogmático, isso sim. Certo. Que a potestade de perdoar os pecados quem tem? Todo sacerdote validamente ordenado. Quais são os pecados que estavam reservados somente ao bispo diocesano ou ao romano pontífice? O Supremo Legislador dilatou a legislação. Então,
Hoje ele dilatou a todos os sacerdotes com uso de ordem, válido, Certo. em comunhão com seus bispos diocesanos, ou todos os sacerdotes com uso de ordens válido, a possibilidade de absolvição com levantamento da excomunhão. Isso o Papa Francisco, inicialmente, fez essa aplicação da lei no Ano Santo da Misericórdia, não foi? Era o melhor momento para isso. E aí depois se estendeu, depois que terminou o Ano Santo da Misericórdia? Sem dúvida, Eric. Até porque, Eric, o tempo presente vai exigir mais remédios onde há mais doença. A mulher que chega arrependida do aborto, Eric, ela já está estraçalhada. Certo. Em todos os sentidos, né? Agora não pode ser psicologista aqui a ação. É preciso que fique claro isso. Não se trata meramente de confortá-la. O confessionário não é divã de psicólogo. Me desculpe. O confessionário não é divã de psicólogo. O confessionário é o local onde, pelo poder do preciosíssimo sangue de Cristo derramado na cruz, o Senhor vence o demônio. O Senhor vence o pecado, como dizia Santo Agostinho. É aquele momento em que, como aconteceu com Lázaro, Nosso Senhor e Lázaro, o Senhor diz novamente à pessoa que está morta espiritualmente: Lázaro, eu te ordeno, vem para fora. É preciso que a pessoa note que ela está morta espiritualmente, se cometeu esse pecado. Estamos falando aqui especificamente do assassinato de uma vida inocente, de qualquer maneira. Então, claro que precisa ser recebida com misericórdia, com caridade, com mansidão, com paciência, com prudência da parte do confessor que receberá esta penitente, esta ovelha que já está estraçalhada. Mas tem um detalhe, Eric. E por nada abramos mão disso, hein? A consciência do pecado é preciso que haja. O arrependimento, o desejo de mudança e de reparação. Sabe por que eu estou tocando nisso? Como em qualquer condição de pecado. Qualquer outro pecado. Certo. Mas aqui, tamanha gravidade, Eric, porque Entendi. se o assassinato brada ao céu, imagine o assassinato de um inocente no ventre de sua mãe. O que acontece aqui especificamente é que, de todo o coração, se ela não cai se ela não vive esta verdade plena do arrependimento, Eric, amanhã sai dali confortada, consolada, não vai viver a castidade, não vai viver a pureza, não vai viver uma vida. Amanhã, se incorrer novamente numa nova gravidez, vai fazer o mesmo. Não sei se eu fui longe demais, né? Pois é, mas é uma constatação real, né? Tá certo. Mas a tendência é essa. Eu digo, qual que é o maior bem que nós podemos fazer por uma filha de Deus dessas? Levar a misericórdia de Deus, ao encontro com o Senhor para mudar, né? Para transformar o seu viver, para ela sair dali levantada e ouvir do Senhor: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu tenho muito receio ao trabalhar desse tema, Eric, que preocupada com a situação da penitente, com todo o sofrimento, todo o drama da sua dor, a culpa que ela traz, mas nos restringirmos a uma espécie de tentativa de única e exclusivamente mitigar a dor psicológica e temporal do que ela está vivendo e não colocarmos os remédios necessários à sua conversão pessoal e uma autêntica e profunda mudança de vida. É só isso. Entendi, Padre Wander. Bom, só para ficar bem claro, né, no Código de Direito Canônico, a partir do artigo 1318, Código de Direito Canônico, 1318, tem uma explicação interessante sobre a excomunhão. A gente falou sobre um caso, mas são diversos casos, né, na possibilidade da excomunhão. A gente está falando de um deles. E coloca para a gente na tela, por favor, Marina, no 1398, né, o texto mesmo que diz respeito ao que a gente estava dizendo aqui, né? Então está aí, no 1398 do Código de Direito Canônico, quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententiae, né? Então está claro aí, 1398, né? Seguindo-se o efeito, para dizer o seguinte, para deixar bem claro, quem está buscando fazer o aborto, porque queria fazer o aborto, né? A igreja não está dizendo assim, por exemplo, um tratamento de saúde, né, que infelizmente acabou acontecendo o aborto, né? Isso aí é outro assunto, né, Padre Wander? A pessoa tem um tratamento de uma doença séria, mas infelizmente, devido ao tratamento daquela doença, acabou acontecendo a morte da criança. Não é desse assunto que a gente está falando, né? Não. O fim desejado a ser atingido não era
extirpar a vida inocente que ela trazia em si. Era o tratamento, e aí é possível que se fizesse a opção pelo tratamento, dolorosamente correndo o risco de se perder a vida da criança, porque o fim desejado não era a extirpação da vida da inocente criança em seu ventre. A intenção não era essa. É verdade que há alguns casos na história da igreja, falando de Santa Giana Beretta Molla, por exemplo, que viveu isso na pele de maneira heróica, acabou dando a vida para que a sua filha nascesse, né? Tá vendo a imagem de Santa Giana Beretta Molla, gigante, né? Médica, mãe, né, que viveu isso na pele, que é um exemplo para todas as mulheres. Agora, ao falar de Santa Giana, Padre Wander, encerrando o nosso programa, eu queria que o senhor olhasse para a câmera e falasse com quem viveu essa situação. Talvez alguém está nos assistindo que viveu isso, de maneira direta ou cúmplice. Quais são os passos que ela deve fazer para voltar aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, quem viveu essa situação, a primeira coisa é pedir a Deus a graça de um arrependimento sincero e profundo, que não há outro tesouro, não há outra dádiva maior do que o arrependimento. Depois procurar o sacerdote, fazer uma confissão profunda, bem feita, contrita, arrependida, com desejo de emenda, de reparação a partir daquilo que for orientado para reparar, e aí recomeçar. Perdoada, se levantar. E isso sim, viu, Eric? Vamos terminar com o caso talvez do Nettenson, não? O Bernard Nettenson. Que foi um grande abortista. Um grande abortista que, quando se converteu, empenhou toda a sua vida, os seus meios materiais, financeiros e espirituais na difusão da proteção da vida desde a sua concepção até as últimas consequências. A gente está falando grande, grande mesmo, né? Mesmo, não, Nossa Senhora. Talvez milhares de casos, sim, né? sim. Milhares de abortos que ele provocou. E aí mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é infinita. Sim, porque isso é obra de Deus. Ai, se não fosse a graça de Deus. E o Nettenson talvez me venha aqui como esta realidade. Então, se você viveu isso, peça a Deus a graça da contrição, do arrependimento, se confesse, comece uma vida nova, e a melhor reparação, me permita, Eric, que você pode passar a fazer é ser pró-vida a partir desse momento. Bonito, bonito. Só para complementar, apesar que nem precisaria, mas estou com dúvida, não sei bem como foi na época que vivi, era jovem, aconteceu tantas coisas, estou confuso. Busque o sacerdote, né? Busque o sacerdote. Ele é a pessoa ideal para você apresentar essa situação, e ele tem o poder, né, para te colocar de volta em comunhão com Cristo. Olha o tamanho do poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao sacerdote, né? Não é coisa pequena. Padre Wander, muito obrigado, viu, pelas suas explicações no programa de hoje. É um assunto delicado, não é um assunto fácil, mas é um assunto necessário. Eu agradeço mesmo a sua colaboração nesse assunto também, e pediria que o senhor encerrasse, por favor, o nosso programa dando sua bênção. Eric, ao dar a bênção a você e aos que nos acompanham, eu invoco a proteção de Nossa Senhora da Natividade, a Virgem Santíssima, sobre o mistério do nascimento do Filho de Deus, sobre todas as famílias, sobre todas as gestantes, sobre as nossas meninas, para que primeiro conservem sua pureza e depois, quando dentro do matrimônio tiverem a graça de gerar uma vida, a amem e protejam até as últimas consequências. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Wander. Muitíssimo obrigado. Espero o senhor em outra oportunidade. Bom, como eu disse, esse programa fica disponível, né, no portal da Rede Século XXI. Vale a pena, se você acompanhou todo o nosso programa e gostaria de indicar para alguém que assistisse isso, é fácil. Visitar o nosso portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Muito em breve, esse programa estará disponível, né, para todos assistirem também através da internet. Curtam também a página do Facebook do programa Eclésia, né? A gente sempre divulga trechinhos de programas já exibidos, a gente sempre divulga temas, né, que a gente vai trabalhar nos próximos programas, maneira da gente espalhar também o nosso trabalho de evangelização e catequese através da internet. Até semana que vem, um grande abraço a todos, até lá, tchau, tchau.